Olá! Nós vamos falar hoje sobre a recusa de transfusão de sangue de pacientes que professam a fé Testemunho de Jeová. Como o médico deve agir diante dessa situação? Primeira informação importante é entender que hoje no Brasil vigora o princípio da liberdade religiosa, ou seja, é imperioso hoje no Brasil que se respeite a vontade do paciente quando ela se basear na questão religiosa. Dessa forma, o paciente Testemunho de Jeová, ele tem o direito a não receber transfusão sanguínea quando motivada pela questão religiosa. O grande problema que se dá diz respeito ao paciente que chega na urgência e emergência de forma inconsciente, ou seja, não é possível para o médico, naquela situação, ter certeza que o paciente desejaria a recusa de transfusão sanguínea. Nesse caso, estão demarcando. Quando o paciente chegar numa situação de urgência e emergência e não tiver condições de manifestar sua vontade, nem o médico conseguir inferir que a vontade do paciente é a recusa, por exemplo, existem alguns pacientes que trazem documentos informando que são testemunhos de Jeová e recusam a transfusão sanguínea. Caso o paciente não porte esse documento e não tenha condições de se manifestar, o médico deve sempre preservar a vida do paciente e realizar a transfusão sanguínea. Contudo, se nós estivermos falando de procedimentos eletivos com pacientes que tenham condições de manifestar a própria vontade e o paciente recusar a transfusão sanguínea, o médico deve necessariamente seguir a vontade do paciente e não realizar a transfusão sanguínea, ainda que a não realização da transfusão signifique um risco potencial de morte para o paciente. O paciente, estando capaz, estando lúcido, ele tem condições de saber do risco e de tomar a melhor decisão. Para que o médico se resguarde de eventuais processos judiciais, a melhor forma, o melhor procedimento a ser tomado é anotar a vontade do paciente no prontuário de forma bem detalhada e, se possível, colher a assinatura de duas testemunhas de que o paciente manifestou aquela vontade, que ele estava lúcido, sabedor do que estava fazendo. Médico, se você estiver na urgência e emergência com um paciente inconsciente, sendo pressionado pela família ou por membros da comunidade religiosa do paciente que querem que você não realize a transfusão sanguínea porque afirmam que essa é a vontade do paciente, chame sempre o diretor clínico e, se houver, a assessoria jurídica do hospital para respaldar a sua tomada de decisão. Se mesmo assim o problema continuar, recomenda-se a lavratura de um boletim de ocorrência e o contato com o Ministério Público imediatamente para que se recorra ao judiciário pedindo uma liminar para a realização da transfusão sanguínea. Lembrando que essa situação de liminar, de falar com o Ministério Público, só existe ou só é possível quando nós estivermos falando de urgência e emergência com o paciente inconsciente.